Salve! Eu sou Maria Aparecida, sou porta-bandeira da banda de Santo Amaro e baiana do Carnaval Racional. É um prazer participar do programa, tá bom? Tenho ouvido bastante seu programa, gosto muito. Você é minha companhia, além do Racional Superior e a Mãe Natureza, você me faz companhia, me alegra meu coração, traz muito conhecimento também. Me faz lembrar as palavras do Pai, isso é bacana. A primeira vez que eu vi a cultura racional foi em Santo Amaro, no Largo 13, nos anos 80. Eu devia ter uns 9, 10 anos de idade. Eu lembro que era em forma de fanfarra. E eu me lembro dos homens de branco, me lembro do mapa. O mapa me chamou muita atenção. Eu tenho um mapa gravado na minha memória daquela época, e as fitinhas coloridas, umas fitinhas coloridas que eles usavam, era em forma de fanfarra, né? E aí eu não podia parar, porque eu era criança, provavelmente eu estava indo ao médico com a minha mãe, então eu estava sendo puxada por ela pela mão, né? Ela me puxando, pequena, né? Mas eu lembro que me chamou bastante atenção esse pessoal de branco e o mapa na camiseta deles, os quadros, né, que eu vi rapidamente. Foi a primeira vez, eu era muito pequena. Daí o tempo foi passando e eu passei por várias situações, né, na vida, várias lapidações, que hoje eu agradeço, né, por ter passado tanto problema, mas hoje eu agradeço mesmo à Mãe Natureza por ter conseguido evoluir nesse tempo de lapidação, né. Da próxima vez que eu vi, eu trabalhava na época na República, trabalhei um bom tempo ali pela República, fazendo pesquisa interna, pesquisa externa, né? Pesquisa de opinião pública. E lembro que eu passava pela Barão do Rio Branco, e ali tinha o Teatro Municipal, tinha uma caravana ali, ficava uma caravana ali. Chamava muita atenção aquele povo de branco, aquele monte de quadro, né? E um dia eu me lembro que eu parei ali para me informar, e um senhor, ele tinha os olhos azuis, branco, e ele olhava assim para o além, ele olhava assim e falava da energia racional, olhando para o céu, olhando como se ele estivesse vendo alguma coisa, o olho dele brilhava. Foi uma experiência bem marcante. E ele me falava coisas que eu nunca tinha ouvido. Nossa, o que aquele homem estava falando? Eu achei incrível, porque eu estudava, eu fazia faculdade, e eu estava ouvindo um assunto que eu nunca tinha ouvido na minha vida, falar da cultura racional, do mundo racional, habitante do mundo racional. Eu não entendi nada. Hoje eu entendo. Mas eu achei um desafio. E achei curioso, eu falei, eu preciso entender isso, porque mesmo que a gente não tenha lido sobre isso, às vezes sempre você dá uma passada, sempre tem algum tema que a gente já conhece, mas já ouviu falar, mas não conhece, né? E eu nunca, para mim era novidade, muito curioso, eu não entendi nada do que ele me falou naquele dia. E aí o tempo passou, né? Mas sempre eu gostava de passar por ali, pela Barão ali, por ali, Teatro Municipal, e sempre dava uma olhada nos quadros, perguntava, né? Aí um dia me disseram que tinha que ler 21 livros. Eu imaginei na minha cabeça que eu ia ter que ler uma biblioteca inteira, né? Na minha cabeça veio assim aquele monte de livro. Eu falei, nossa, deve ser aqueles livros enormes de biblioteca, né? E vamos lá pegar um livro para você. Eu não quis ir, não, deixa para outra hora, e eu não peguei. Bacana, mas foi uma experiência legal. E um dia esse senhor, ele me deu vários panfletos, né? Os prospectos, os folhetos, né? Então tinha folheto rosa, verde, azul, amarelo. E eu pedi todos, um de cada um, peguei todos. Posso levar esse? Posso levar esse também? Aí fui juntando tudo
naquele dia e levei para casa. Eu me lembro que eu cheguei em casa, almocei e assim que eu terminei de almoçar, eu peguei todos aqueles folhetos para ler, né? Sentei na minha cama e fui ler com calma todos aqueles folhetos. E no folheto dizia que a gente ia ver luzes coloridas, né? Luzes coloridas, que eram seres de outro planeta, né? E por incrível que pareça, depois que eu terminei de ler os folhetos, eu olhei para um lado e eu vi uma luz azul passando, de outra verde, e fui vendo luzes no meu quarto. E eu achei bacana, eu falei, nossa, não é que o negócio dá certo mesmo? Achei bacana, foi uma experiência que eu tive, né? Tudo bem, passou algum tempo e eu não me interessei, eu nem entendi que tinha um livro ali para ler, que tinha um primeiro volume, né? Que eu poderia ler o primeiro volume com calma, né? Nem enxerguei isso, né? Eu não sabia, eu pensei que eu tinha que pegar aquele monte de livro e começar a ler tudo de uma vez, falei, não. Passou um tempo, eu fui trabalhar em 2015, né? Eu fui trabalhar numa casa, larguei a faculdade, fui trabalhar como babá. Precisava trabalhar, eu tinha que escolher na época uma coisa ou outra. Eu falei, eu vou trabalhar porque eu preciso me sustentar. Então eu fui trabalhar e nesse lugar eu trabalhava no sábado até 12:30, 1h da tarde. E um dia, sábado, eu tive que ir em Santo Amaro. Aí chegou lá, eu vi a caravana, de novo uma caravana, todo mundo de branco, um monte de quadro. Aí eu fui lá. Conversei com o pessoal, o Luizão, né? Era a caravana do Luizão, da Rosmeire, do Toninho, né? Tinha um pessoal lá bacana, o Carlos, todo mundo lá divulgando, o João. E eu comecei eu fiquei lá, fiquei fazendo pergunta, e o Luizão é uma ótima pessoa, um ótimo divulgador, e ele e os outros me explicavam, né? Mas era ele mesmo, assim, e eu gostava de ouvir quando ele me explicava as coisas, né? E ele teve um talento todo para me incentivar a estudar cultura racional. Eu sou muito grata à natureza por ter colocado ele no meu caminho, porque ele me incentivou muito a estudar, Luizão, a estudar cultura racional. E eu não sei, eu sei que nessa época eu fiquei com vontade de usar roupa branca, mas eu não entendia por quê. Não era por causa do que eu vi o pessoal de branco, não era. Eu não sei, dentro de mim eu sentia vontade de fazer, eu falei, acho que eu vou fazer um curso de enfermagem, que aí eu posso andar de roupa branca, né? Eu não entendia por quê, né? E nisso eu comecei a frequentar a caravana todo sábado, eu sentia vontade de ir para lá. Eu não via a hora de sair do trabalho para ir para a caravana. E a gente ia almoçar, né? Em determinado horário ali, eles iam almoçar, e eu chegava bem no horário para almoçar com eles, né? Eu ia almoçar com eles, aí depois voltava para a caravana, e um ficava, e o outro ia almoçar, e revezava, né? Era muito legal. Agora, teve um dia que eu fiquei muito feliz. Foi o dia que me ofereceram lá, olha, tem um banquinho aqui, senta aqui. Nossa, eu fiquei muito feliz quando mandaram eu sentar naquele banquinho. Eu já ia lá todo sábado, né? Eu não tinha outro lugar para ir, eu não tinha vontade de ir para outro lugar, eu tinha vontade de ir para a caravana, ficar lá. E quando me ofereceram para sentar no banquinho, eu fiquei muito feliz, me senti parte daquilo tudo, né, que eu estava gostando. Perguntei depois para ele se eu podia usar branco. Pode, você pode usar branco, sim. Nossa, achei espetacular. E eu era muito mística nessa época, né? Eu sempre gostei de astrologia, de cristais, da lua, do sol. Eu gostava dessas coisas, né? De visões, revelações, sabe? Do sobrenatural, isso me fascinava, né? Eu lia psicologia, cheguei a ler um pouco de parapsicologia, umas coisas assim, né? Então eu tinha um hábito de fazer umas experiências de sair do corpo, né? Eu saía do corpo, eu
via outros lugares, eu ia, né, para outros lugares, assim, fazendo essas experiências, né? E lá na caravana eles me deixavam contar as visões que eu tinha, as experiências que eu tinha, né? Eu vim de um berço católico, né? Passei por várias igrejas cristãs, que eu sou muito grata por ter passado em todas as igrejas. Me ajudou muito, me ensinou muito, me lapidou bastante, melhorou muito o meu estado nas igrejas. E eu sempre procurava ser fiel. Isso era legal. Procurava ser fiel. Eu acreditava muito que o ser humano ele poderia ser puro, limpo e perfeito. Eu sempre acreditei que o ser humano ele poderia alcançar essa situação. Eu sempre acreditei muito, né? E eu lembro que numa dessas viagens astrais, eu dormia e eu procurava sempre dormir mais cedo, porque quando eu dormia naquela época, um ser me levava para voar. Tinha um ser que eu dormia, ele vinha e me levava para voar. E eu lembro que um dia passamos em cima do mar, no Rio de Janeiro. E a gente estava andando assim, não em cima do mar, meio que, né, e tinha muita neblina. Ele queria voar por cima do mar. Eu falei, não quero por cima do mar, não. E vamos pela praia, né? Aí fomos pela praia e eu fui para um lugar que tinha um ser de barro, os olhos grandes, não muito grandes não, os olhos normais, até humanos os olhos, mas o ser era de barro, não tinha braço, tinha as pernas, mas estava em pé, né? Não tinha braços, os dois braços, e ele tinha um notebook. E esse notebook não tinha teclado e nem tinha mouse. Ele falou para mim que dali, que era um lugar cheio de vidro em volta, sabe? As paredes todas de vidro. Ele disse para mim que dali ele via toda a terra. E ele usava aquele notebook com o pensamento. Hoje eu sei que é com o raciocínio. E ele falou para mim que não conhecia o mal. Ele disse isso para mim. E ele tinha uma aparência tão serena, tão calma, tão agradável, sabe? Um ser assim, que não fazia medo esse ser. Eu lembro também que eu fui atingida por uma luz prateada no chão. Uma luz prateada me envolveu, eu deitada no chão. Eu via alguém me lançava uma luz prateada. E eu contei isso numa outra caravana que eu fui em Santo Amaro também, dia de sexta-feira. Eu achei uma outra caravana dia de sexta-feira. E eu contei isso pro rapaz que estava lá, que eu não sei o nome dele agora, eu não lembro, mas ele é compositor, ele fazia a caravana ali dia de sexta-feira. E ele é compositor, ele canta samba, mora em Itapecerica da Serra. Pelo menos é o que eu lembro dele, né? Eu até ouvi dizer que ele estava no retiro um tempo desse, mas nós não nos encontramos mais. Eu gostaria muito de encontrar com ele. Eu não lembro o nome dele. Depois eu vou ver alguém que conhece para me falar o nome dele. E eu contei para ele essa situação desse ser, esse ser que não conhecia o mal. E assim que eu contei para ele isso, ele me levou para a livraria. Ele falou, não, você está na hora de ler o livro. Aí ele me levou para a livraria, aí ele me deu meu primeiro volume, eu fiquei tão feliz. Ai, eu adorei ir na livraria. Eu nunca tinha visto, assim, a livraria ela tem uma energia especial, né? Principalmente para quem entra pela primeira vez. Eu achei incrível aqueles livros, é coisa de outro mundo. Chegar naquela livraria, ver aquele monte de livro, né? Aí conheci seu Barros, Eliette, né? E comecei a conversar, eu muito empolgada, eu cheguei muito empolgada, muito feliz mesmo. A energia racional é uma energia maravilhosa. E aí ganhei meu primeiro livro, só que eu não consegui ler, assim,
assim que eu cheguei, não. Eu até abri o livro, mas não consegui ler. Eu senti a energia no livro muito forte. Eu sentia que parecia que alguém estava puxando o livro da minha mão. É isso que eu sentia. E aí eu coloquei o livro lá na estante e falei, olha, você não vai me vencer, não. Eu vou ler você. E coloquei o livro lá na estante. E aí, depois eu fui lendo aos poucos. Mas eu ficava meio que assustada com a energia, né? Aí eu sempre recorria a algum estudante a perguntar sobre o livro, né? Eu cheguei a ir lá onde a banda, eu não conhecia a banda ainda, né? A banda lá tinha um ensaio da banda, né? Aí tem um grande amigo, que é o Arnaldo, né? O Arnaldo e um outro rapaz também. E eu fui perguntar para eles, olha, eu tô lendo o livro aí de vocês e eu tô achando, esse livro ele tem muita energia, eu sinto a energia do livro. E parece que o livro eu não vou ficar doida. Eu falei para eles, eu não vou ficar doida não lendo esse livro, não vai ficar doida não. Pode continuar lendo, é assim mesmo. E continuei a ler, mas sempre com o apoio de um estudante, né? E eu tive muito apoio dentro da cultura racional. Rose e Luiz me deu o maior apoio. Fui com eles para o retiro pela primeira vez e depois eu nunca mais larguei a cultura racional. Li o livro, hoje eu estou lendo o 218 do histórico, ainda estou precisando melhorar a leitura, né? E eu estou muito feliz de ter conhecido a cultura racional. A cultura racional, ela me moldou, ela me transforma a cada dia. A cultura racional, ela tira o mal de você. Somente com a leitura ela vai te transformando numa pessoa melhor. Ela arranca mesmo, naturalmente, o mal que há em nós. E nós somos maus, temos muita energia do mal. A gente um dia é amigo, no outro dia não é. Um dia é marido, um dia ama, outro dia não ama. Então a gente é bem complicado, o ser humano, né? E a cultura racional, assim, foi o que faltava. Eu sou muito feliz de ter passado por várias igrejas, vários conhecimentos, mas o que faltava para mim era conhecer mesmo a cultura racional. Eu acredito que toda a humanidade ela vai precisar da cultura racional para se completar, tá? Para se completar, para entender o ser humano, para entender como sair dos problemas. Então, tem todo aquele processo de leitura com calma, né? Depois eu segurei o livro firme mesmo, passei a ler mesmo. Hoje eu estudo, mas eu preciso melhorar, eu acho. Dá para melhorar ainda mais. Agora, a mudança interior, ela é maravilhosa. A mudança que faz em nós, traz a paz, traz a calma, traz o equilíbrio. A cultura racional, ela te equilibra, te dá entendimento das coisas da vida e você se torna uma pessoa equilibrada. Isso é incrível, incrível. Situações que antes eu gritava, ficava muito nervosa, hoje para mim não significa mais nada. Então a gente aprende a viver, eu acho que você aprende a viver. A cultura racional é fantástica, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu recomendo sempre o estudo da cultura racional para os meus amigos, para as pessoas. Eu falo para as pessoas da cultura racional, para as pessoas conhecerem. É um conhecimento fantástico que muda a vida da gente, muda a sua forma de olhar o mundo. Eu acho que é da forma verdadeira que você passa a ver o mundo, da realidade, né? A realidade. Isso é incrível. Mas precisa ler, precisa ter persistência na leitura. Você tem que mandar ver a leitura.
na leitura mesmo, se você quiser ver mudança. E ela acontece, a mudança. E você vai se desligando da energia do mal. A cada leitura, você vai se desligando aos poucos do mal. É bacana demais o que acontece com a gente. Só quem estuda que sabe. Maravilha que é estudar cultura racional. Estou muito feliz. E eu falo isso para meus amigos, falo para quem eu posso falar, que me dá oportunidade, eu falo mesmo. Vai estudar cultura racional. E tem gente cheia de problema, né? Cheio de problema, desesperado, não aguenta mais. Cultura racional, eu recomendo. Leia os livros Universo em Desencanto.